Oramos no nome de Jesus e a igreja diz: glórias, aleluias, glórias. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. É uma grande honra o convite que o pastor Rivaldo fez, qual que eu conheço ele de perto, um homem de Deus, e Deus tem abençoado esse jovem pastor, né? Que Deus abençoe, meu pastor. Eu fico muito grato de estar aqui hoje pelo seu convite. Que Deus abençoe o senhor e a amada igreja. Abra sua Bíblia, Segunda Reis, Segunda Reis 5, capítulo 5. Glória a Deus. Deus, Ele é bom e é maravilhoso. Glória a Deus. Que graça, desde o início que eu cheguei aqui, que o culto estava uma graça. Deus está na casa, e é muito bom quando a presença do Espírito Santo está na casa, né? Que todo mundo já está cheio da presença. Deus abençoe. Então, 2 Reis 5, primeiro. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e muito respeitado. Por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era um homem valoroso, porém leproso. Amada igreja, Naamã tinha uma posição de chefe do exército da Síria, e pelo Senhor, Naamã deu muito livramento aos sírios. Era o Senhor que estava em todas as batalhas que Naamã saía para batalhar, e Deus dava livramento aos sírios. Porém, Naamã era muito respeitado. A Bíblia relata aqui que Naamã tinha uma posição diante do rei da Síria muito boa, diante do rei, mas porém diante de Deus ele estava sem o Espírito Santo de Deus. Naamã, ele ali, até Deus dava vitória através de Naamã aos sírios. Quer dizer, mesmo ele não tinha um vínculo ainda com a presença do Senhor, não era ainda lá de Israel, não tinha aquela fé no nosso Deus que a gente serve, mas porém Deus dava livramento através da vida de Naamã. Deus dava livramento. Deus já tinha lá na frente projeto com Naamã. Lá na frente Deus tinha algo com aquele homem. E numa dessas batalhas de Naamã, numa dessas guerras que Naamã ia lá e vencia, trouxe cativo uma jovem menina para a sua casa, para ser uma criada, uma ajudadora ali da sua esposa, uma empregada do lar. E porém, aquela jovem, ela toda a vida ali na casa de Naamã, servindo a Naamã e a sua esposa, ela não blasfemava. Porque aquela menina ali, Deus tinha algo na vida dela. Ela tinha um grande papel
lá na frente, na vida de Naamã. E porém, Naamã, ali, um respeito que Naamã tinha muito grande, que ele tinha, o rei da Síria tinha para com ele, e ele gostava muito de Naamã. E Naamã estava com a lepra, e essa lepra de Naamã incomodava muito. E essa lepra de Naamã, ele saía para guerrear, botava suas vestes de soldado, de um comandante ali, do rei da Síria, mas porém, ele andava com uma grande tristeza no coração, que ele era um homem, essas qualidades, ele tinha essa imensa qualidade aí, que é estava aposto da vida de Naamã, mas porém, tinha um porém na vida dele, Naamã era leproso. E você imagina um homem com essa posição que ele tinha, com essa posição que Naamã tinha, mas com essa enfermidade na pele dele, e quando ele chegava de uma guerra que ia tirar suas vestes, ali seu corpo todo cheio de lepra. E aquilo ali, ele já não exercia mais a função dele mais com prazer, porque estava enfermo. E o leproso ali, quando chegasse a ser descoberto, ia ser afastado da sua função. Mas porém, aquela menina que estava lá, chegou para a sua senhora e fala para a sua senhora, diz: olha, se meu senhor conhecesse um homem lá em Samaria, que está lá em Samaria, Eliseu, e se ele fosse ter com ele, aquele homem de Deus ia curar a lepra de Naamã. E aí ela fala para aquela senhora, para a esposa de Naamã, e aquela esposa de Naamã logo em seguida foi até falar com seu esposo, avisar ele que aquela menina que ele pegou lá numas guerras, que ele foi guerrear, trouxe em cativeiro para ser uma cuidadora lá do lado de Naamã. E aí, aquela menina está ali, Deus tinha algo profundo na vida daquela garota. Ela ia ficar na história da vida de Naamã, porque foi ela que Deus usou ela para abrir a mente da esposa de Naamã e levar até Naamã que ali existia um profeta em Samaria. Glória a Deus. E ali ele vai, a sua esposa fala com ele, e ele chega e vai até o rei da Síria, falar com o rei: rei, o senhor fale com o rei lá de Israel, para que mandasse uma carta, para poder o rei receber ele. E assim, só que Naamã, de ver procurar a pessoa certa, ainda queria cortar, ainda queria um intermediário, que era o rei de Samaria, que era o rei da Síria. E ali, quando o rei diz: então vou mandar uma carta lá para o rei de Israel, para que ele venha lhe receber e cuidar da sua lepra, e sarar a sua lepra. Mas não era o rei que ia sarar, era o nosso rei Jesus que ia curar, era o nosso Deus que ia curar a lepra de Naamã. E ali chega aquele comunicado, aquela carta, que Naamã pega os seus soldados e vai até o rei de Israel e leva aquela carta. Mas só que não era para ir aquela carta e nem ir até o rei de Israel, era para ir o profeta Eliseu. Mas ele chegou lá, o rei rasgou as suas vestes,
o que é que eu posso fazer? O rei sabia que não tinha nenhuma força, não tinha nada para fazer, porque não era para o rei fazer, era para o Senhor Deus fazer. E ali ele chega e Eliseu toma conhecimento da situação e manda que Naamã vá até a ele, para mostrar que há profeta em Israel. E quando ele vai até Eliseu, ele diz assim, eu imagino, né? Eu sou importante, então ele vai me receber muito bem. Você nem bota isso na sua cabeça, nem toda hora a gente é bem recebido. Tem hora que para você receber a graça do Senhor Deus, a misericórdia, a gente tem que descer. Porque se a gente não descer, a gente não recebe. E assim, ele chega, mais os soldados dele, até onde estava Eliseu. Mas porém, ele não foi recebido como ele acharia que ia ser. Ali foi até um mensageiro. Quando chega lá, vai até um mensageiro e ele já ordena para dizer que Naamã vá até o Rio Jordão para dar 7 mergulhos. E ele ali, na posição de um general de guerra, uma posição, várias posições que ele tinha, achava que ia ser bem recebido pelo profeta, que o profeta vinha até ele, ou senão ia mandar chamar e ele fosse até onde ele estava. Mas não foi assim, foi diferente. Deus às vezes faz diferente, não é como a gente quer, é como Deus quer. Na nossa vida, Deus ele cria situação. Então ele criou uma situação ali para Naamã. E quando chega, que o profeta Eliseu diz, avisa a ele que vá até o Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Ele saiu se reclamando. Às vezes a bênção não chega porque a gente se reclama demais. Quando a gente se reclama demais, a bênção não chega, a cura não chega, o milagre da parte de Deus não chega, nem para mim nem para você. Mas quando a gente dá lugar ao Espírito e a gente consulta a Deus, as coisas acontecem diferente na minha e na sua vida. E Naamã, com a posição que tinha poder, que tinha soldado ali diante dele, um comandante, achava que ia ser bem recebido, mas não foi. Ele ali saiu se reclamando que poderia ser diferente, mas não foi como ele pensou, é como Deus quer. Às vezes não é como a gente quer, é como Deus quer. E ali ele vai. Você vê que você tem que saber até com quem você anda. Você tem que saber até com quem você anda para poder as coisas dar certo. Porque dependendo com quem você anda e você for falar seu segredo, não vai ser concluído. Porque Naamã, ali um soldado, e ele se reclamando, poderia o soldado ir na mesma opinião, na mesma direção que Naamã, mas foi diferente. Meu Senhor, o que é que tem de mal você dar 7 mergulhos? Olha aí o bom conselho. Imagina se ele não tivesse essa ideia de dizer ao seu senhor, o seu comandante, não, Naamã, realmente você foi mal atendido, tal, mas não, a gente tem que saber até quem está do nosso lado. A gente tem que saber até com quem anda para poder saber se vem coisas boas ou não vem. E ali começa o coração de Naamã ser quebrantado através daquela um simples soldado que chegou para ele e ele ouviu. Então a bênção chega quando você ouve. Quando você ouve, dá ouvido e bota em prática, acontece na minha e na sua vida. Agora se tu ouve e tu vai sair daqui da mesma forma que entrou, como é que Deus vai trabalhar na tua vida?
Como é que vai trabalhar na minha vida? Para o milagre acontecer, a gente tem que descer. A gente tem que descer, porque é na nossa humildade que Deus opera. É na nossa humildade que o teu projeto cresce. É na tua... É tu se humilhando e buscando mais a presença de Deus e Deus te honrando. E assim, ele foi lá, ele ouviu a palavra. Olha só, se aquele homem não tem ouvido a palavra daquele soldado dele, ele não estava curado, ele tinha sido morto, mas Deus chegou lá e deu vida. Deus deu vida, porque você pode até se irar, mas se tu não ouvir e se tu não diminuir diante do nosso Deus, que Ele é grande, tu não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como. E Deus usa quem Ele quer. Começou as coisas a mudar para Naamã, depois que tinha bem uma menorzinha lá na casa de Naamã. Então Deus usa os menores. Enquanto mais você se diminuir, mais Deus vai crescer na tua vida espiritualmente. Enquanto mais tu botar Deus em primeiro lugar na minha e na tua vida, Deus vai te honrar e botar tu em patamar alto. Toda conquista, toda vitória tem um preço. Deus não dá nada de graça a ninguém. Tudo tem um preço. Se tu tem um trabalho na igreja, e se tu dá valor àquele trabalho, vem para a consagração, busca mais do Senhor, Deus vai só, olha, crescendo tua vida espiritualmente. Então, aquele soldado, foi muito bom o conselho dele, porque às vezes você tem que receber o conselho daquele que é espiritual. Aquela pessoa espiritual que chega para você e quer trazer uma palavra boa, receba que é de Deus. Receba que é de Deus. Receba que serve de crescimento para a sua vida. E ali, ele foi lá, ouviu a palavra, porque ele queria ir para algum rio daquele da Síria, um rio mais limpo. Mas não. Deus às vezes coloca a gente em cada situação, em cada estreito, mas é algo que Ele tem comigo e tem com você. O projeto que Deus tem na vida de nós é grande, não é pequeno. Aí o inimigo às vezes não quer que você chegue ao propósito. O inimigo, ele quer parar você no caminho, para você desistir no caminho. E quando você dá ouvido à voz de Deus, aí você vai agir diferente. Vai agir como um servo e uma serva do Senhor. Quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, quando nós dá ouvido o nosso líder espiritual, você só cresce. E assim, ele foi lá, deu os 7 mergulhos. Ele saiu ali como uma pele de uma criança. Olha, se ele não tem ouvido a voz de Deus. Ele ali, para Deus fazer algo nas nossas vidas, a gente não tem que olhar nem para um lado nem para o outro. Aquele cego de Jericó, ele estava onde? Na beira do caminho. Ele estava ali, estava vindo uma multidão ali, passando por Jericó. E estava o cego na beira do caminho. E ali, está ali a multidão. E aquele cego perguntando o que estava acontecendo, que vinha aquela multidão. E ele, curioso, ver quem ia, se era alguém importante passando por ali, algum rei, alguém importante. E ele não desistiu, estava ali, e a multidão, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não parou de chamar a presença de Deus.
ele: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O cego sabia até que Jesus era filho de Davi. A forma, uns diziam: é Jesus o Nazareno. O cego falou melhor, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é assim, se ele estava na beira do caminho, ele estava esperando o milagre dele. E você nessa noite que está precisando de um milagre, você tem que estar igual aquele cego. Fique no caminho. Está doendo, mas fique no caminho. Da forma que estiver, mas você não saia do caminho, que vai chegar a sua bênção. Uma hora, Jesus vai passar naquele caminho que você está. E se você sair do caminho e Jesus chegar, você vai perder a bênção. Então, o Senhor Jesus, Ele cria situação, porque Ele não dá nada de graça a gente. Ele sempre quer algo mais de nós. Ele sempre quer algo mais de nós. Então, enquanto a gente se doar mais na obra do Senhor, está buscando a presença, está buscando, você está passando por alguma situação, mas Jesus vai passar ali naquele caminho. Se você estiver, você vai receber. E Naamã, ele passou por essa situação. A Bíblia diz que Naamã teve que descer. Tem hora que a gente temos que se humilhar diante de Deus. Tem hora que Deus quer que a gente se humilhe diante dEle. Não é diante do homem não, e nem da mulher, mas diante de Deus. Quando a gente coloca o nosso Deus em primeiro lugar, que a gente vai buscar a face dEle, a presença dEle, o Senhor vai e Ele vai te ouvir e vai te dar vitória. E foi assim na vida de Naamã. Ele teve que, porque quando a gente anda com o homem de Deus, Geazi era para ser diferente. Geazi era para ter comportamento diferente. Porque se Eliseu deu uma ordem para ele levar aquela mensagem a ele imagina quando Eliseu andava com o profeta Elias. Todo passo que ele dava, Eliseu estava do lado, porque ele queria aprender. Ele queria aprender. E ele não estava quando Elias foi ter um encontro com Eliseu, ele estava arando as terras, estava ali com suas 12 juntas de boi, estava ali, estava trabalhando. Então Deus tem compromisso com aquele que trabalha também, meu irmão. Deus tem compromisso com aquele que trabalha. Faça o melhor para Deus. Deus não procura o desocupado, mas sim aquele compromissado. Deus não vai atrás de ninguém que não tenha compromisso com o céu. Deus não vai atrás de aquele que não tem compromisso, mas aquele que tem compromisso no reino de Deus, aí sim. Aonde estava Eliseu cortando lá a terra, estava cortando a terra. E quando ele larga tudo, mata até o boi, faz uma festa para o povo que estava ali, ele já estava dizendo assim: agora vai ficar para trás isso aí, e agora vai vir coisas novas. Vai vir coisas novas. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Na sua vida, meu irmão. Então, ele busca, ele procura aqueles que têm compromisso com a obra do Senhor. Eliseu, ele se desprendeu de tudo e disse: a partir de agora vou fazer a obra. E estava
Elias, para onde o profeta Elias ia, e ele ia atrás. E ele tentou passar essa presença para Geazi. Geazi não quis aprender. Geazi não quis aprender com Eliseu, um profeta daquela qualidade, que quando ele dava uma ordenância, acontecia. Se mandava o mar abrir, o mar abria. E ele não saiu de perto. Por que ele vai sair de perto? Porque ele queria ver na hora que o seu grande amigo Elias ia subir, ó. E ali começa um grande redemoinho e começa a subir. E nem todo mundo ele está satisfeito de ver a sua vitória. E ali Eliseu já estava numa posição de receber aquela capa, e aquela capa significava muito que ali ia começar o ministério de Eliseu. Ia ser o profeta que agora não tem mais seu amigo para andar do lado, ele tinha que andar só com a presença. Ele tinha que andar com Deus guiando eles agora, porque ele já tinha aprendido, ele quis aprender. E quando a gente quer aprender, Deus vai levar você em lugar longe. Deus vai fazer tudo diferente. Então, o que é que Geazi faz? Faz o que o profeta não ensinou. Aquele rei de Samaria mandou Naamã levar muito ouro, muita joia, e achava que a bênção ia ser comprada. Mas quando há profeta sincero, Deus não quer nada de você. Deus não quer nada de você em termos, se a cura foi ministrada, foi liberada através do profeta Eliseu. Eliseu não podia receber nenhum pagamento sobre aquele milagre que Deus fez, porque se ele recebe, ele já ia começar perdendo a essência de Deus, ele já ia perdendo a essência de Deus, já não era ser mais Deus na vida de Eliseu, não ia ser mais o Espírito Santo mais na vida de Eliseu, ele ia começar a se afastar da presença. Mas ele não quis nada. E Geazi, vendo aquela situação, depois que Naamã sai com seu soldado, depois que Naamã recebeu a cura, ele foi atrás daquele chefe do exército e fala que o senhor dele se arrependeu e queria a joia. E Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha na minha e na sua vida diferente. Se Deus fez, Deus, para ele realizar o milagre, ele não quer nada. Quando chegou aquele cego que estava na beira do caminho ali, e ele gritando, Jesus chega, muitos diziam, a multidão falava, ele não vai te ouvir, porque a multidão não quer que Deus, a multidão não quer que você fique na presença. Diz que ele não vai te ouvir, mas por isso ele não colocou no coração. Ele continuou insistindo, que de tanto ele chamar a presença de Deus, Jesus filho de Davi, Jesus chegou na hora. E Jesus só chega na hora, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, na minha e na sua vida. Às vezes a gente está passando uma situação que acha que vai ser o nosso fim, mas não é. Deus quer dizer nessa noite que ele vai chegar na hora certa. Deus manda dizer que vai chegar não atrasado, mas sim na hora certa. Glória a Deus. E ali ele vai, chega com aquelas joias, com aqueles ouro, aquelas pratas, e chega, e quando você faz coisa que Deus não agrada, ali o Espírito Santo já se afasta de você, já se afasta de mim, se afasta de você.
Mas só que ele estava lidando com o profeta. E quando tem homem de Deus, Deus fala com homem de Deus e com mulher de Deus. Não tem como fugir. Quando você anda na presença, quando você anda fazendo a vontade de Deus, Deus não deixa você enganado, não. E ali aquele homem recebe e chega, e Eliseu já corrige ele na hora, que não era para ele ter feito aquilo. E aquela lepra de Naamã passa para Geazi. Olha, e quando a gente não faz o certo, Deus castiga, irmão. Não brinque não, que Deus castiga. Quando a gente não fica na posição de servo, quando a gente não está na posição de servo, e a gente dá brecha, o inimigo entra. E quando ele entra, ele faz uma bagunça nas nossas vidas. Porque ele é o pai da mentira. Ele não quer que você permaneça na presença. Ele quer parar você no meio do caminho. E quando ele chega, aquele cego de Jericó, Deus não tem, o projeto de Deus não era só dar a cura, dar a visão àquele cego. Jesus fala, a tua fé te salvou e te curou. Então Deus, ele se preocupa logo de salvar, depois ele cura. Então ele se preocupou de salvar aquele cego. Ele se preocupou de salvar, e depois ele fez aquele cego enxergar. É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. Enquanto a gente clama, e quanto mais a gente busca a presença vem. Glória a Deus. Quanto mais a gente fazer para o Senhor, Ele está honrando, está dando livramento na sua casa, na sua família, está dando livramento nos seus, está trazendo aquele que ainda está em casa, que tem um coração duro e não vem para a presença. E Deus está trabalhando no coração dele lá, na sua casa. Porque nada é impossível para Deus. No ponto de vista, você acharia que Naamã, tendo tudo que ele tinha, posição, dinheiro, estava ali do lado de um rei, que era um rei bem de posição naquela época. Então, se Deus não tem colocado uma lepra em Naamã, Naamã nunca vinha para a presença. Tem situação que Deus tem que criar para você se chegar mais. Para você chegar mais na presença, Deus vai ter que criar uma situação. E é tão bom quando a gente ouve e a gente não passe pelo... Porque quando a gente passa pela mão do Satanás, Deus vai lá e tira. Mas quando é Deus mesmo colocando a mão, não tem quem tire. Não tem quem tire. É só quando Ele quiser, quando Ele tratar o vaso, como Ele quer o vaso na posição. Infelizmente tem que estar na posição. Se Deus não tivesse marcado o encontro com ele, com aquela lepra no corpo dele, ele não queria saber de Deus não. Estava lá servindo os deuses dele. Estava lá servindo os deuses dele, que ia buscar pela cura dele e voltava do mesmo jeito. E quando você está buscando aonde não pode buscar, você vai voltar de todo jeito. Agora, quando tu vai buscar no lugar certo, quando tu vai buscar onde tem que buscar mesmo, quer buscar no Senhor Jesus, aí sim, aí Ele vai dizer: cheguei na tua causa, vou resolver essa situação, que eu que posso, eu que mando, eu desmando, eu tiro, eu coloco, eu curo. Ele mata, Ele ressuscita, Ele tem poder no céu e na terra. Foi eu que criei o vento. Pode estar a tempestade que tiver no barco, mas o nosso Deus está no barco. Você não se aperreie não, que o nosso Deus está no barco. Pode vir aquela tempestade que vir, mas a gente tem que ter fé. O crente tem que viver pela fé.
Se o crente não viver pela fé, vai ser impossível agradar a Deus. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, você pode estar passando a luta que passar, mas Deus diz: eu estou no negócio, eu estou contigo, tu não vai morrer não. Eu vou chegar. Então, é isso que o nosso Deus, esse Deus tremendo, Ele faz na minha e na sua vida. Ele cuida de cada um de nós. Você acha que o crente está na igreja, ele não passa luta? Passa luta e passa prova. Deus está provando a gente todos os dias. Quem está no Espírito, anda no Espírito. E sabe que ali é um deserto que Deus te colocou, porque Deus quer colocar algo na tua mão. E para tratar a tua vida, para Ele chegar e fazer o milagre acontecer, tu tem que estar na posição, tu tem que estar no caminho, tu não sai do caminho, permaneça no caminho. Que foi assim, de a gente ficar na posição, Deus está honrando as nossas vidas nessa noite. Deus está visitando a sua casa nesta noite. Deus está visitando a tua saúde nessa noite. Deus está visitando a tua família. Nessa noite Deus está visitando a tua fé, a tua dedicação para com a obra de Deus. Deus está visitando o teu ministério. Deus, Ele está com a mão estendida sobre a tua vida. Deus, Ele coloca a mão sobre a tua vida, a tua casa, e está fazendo o que eu não posso fazer, o Senhor está fazendo. O Senhor está marcando o encontro com aquele que tu se preocupa muito, mas Deus está criando situação para ele chegar até a casa do Senhor. É o Senhor que cria a situação. E o cuidado de Jesus para com nós é tremendo. Quando a gente se dedica, quando a gente está na presença, Deus está cuidando de nossas vidas, irmão. Não se preocupa não. Se tu está desempregado, Deus vai criar a situação e vai abrir as portas. É assim que Ele faz. Que Ele não vai deixar o servo dele desamparado não, e nem mendigar um pão. Ele vai tomar conta da minha e da tua vida. Agora, irmão, foi até aqui. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Para a gente, eu estar passando para o pastor. Em nome de Jesus, fique de pé. Senhor, amado Deus, querido Pai, nesta noite, meu Pai, eu quero agradecer por tudo que Tu tem feito na minha vida, Deus. Deus, se não for a Tua presença, o Teu cuidado na minha e na Tua vida, Deus. Se não for o Teu cuidado na vida de nós, nesta noite aqui, meu Pai. Toma, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Cuida da Tua igreja, meu Pai. Eu não conheço a necessidade do Teu povo, Deus. Cada um que passou por essa porta, Tu conhece a necessidade de cada um, Deus. Vai de encontro, meu Pai. Se está passando por um problema de saúde, o Senhor é aquele que chega lá e o Senhor é médico dos médicos por excelência, Deus. Tu é aquele, meu Pai, que cura, que liberta, meu Pai. Toma o Teu povo em Tuas mãos, meu Pai. Que a presença do Senhor na vida de cada um venha a ser, meu Pai, notória nessa noite, Deus. Meu Pai, cobre a Tua igreja com Teu sangue, o pastor dessa igreja, meu Pai. Toma os obreiros da Tua casa, meu Pai. Cuida de cada um, meu Pai. Deus, vem fazendo sobrenatural nessa noite, meu Pai. Que eles venham sair daqui, meu Pai, com essa palavra no coração, meu Pai. Que a luta, mas a vitória, meu Pai. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, Senhor. Então vem com o Teu poder, com a Tua graça sobre a Tua igreja, meu Pai.
faz o que a gente não pode fazer, Deus. Abençoa tremendamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço minha oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez, Senhor. Obrigado por mais uma quinta-feira na tua presença. Obrigado por tudo que foi ministrado ao nosso coração. Que nós possamos chegar em casa em paz e em segurança. Guarda, Senhor, o nosso caminho. Guarda tirando o homem mau, o carro desgovernado, a bala perdida. Que o Senhor possa nos guardar debaixo das tuas asas e no teu esconderijo, e nos dê uma noite de sono reparadora. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz: gente, antes de entregar as bênçãos, vocês viram que Jardel aqui na frente conversando? É porque o irmão que veio com o pastor é surdo, não é isso? Aí Jardiel está bem mais avançado, né, na interpretação de Libras. E aí, enquanto a gente vai falando aqui, Jardiel vai interpretando para ele o que a gente está dizendo. Ele sabe ler, que é uma coisa que eu acho incrível, né? Então o louvor, ele mesmo consegue ler no telão a letra e entender o que está sendo cantado. Mas aí a palavra, a saudação, Jardiel vai falando ali, né, dentro da medida do possível, né, Jardiel? Por isso que vocês viram ele ali conversando, porque ele estava fazendo a linguagem de sinais para ele poder entender. Amém? Eu creio que daqui a alguns dias a gente vai ter uma pessoa aqui fazendo essa interpretação melhor. Amém? Consta com as mãos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: Pastor Edinaldo, obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Até o próximo culto, se Deus permitir.